O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o processo de vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O anúncio ocorreu um dia depois da audiência pública realizada pela pasta para ouvir a posição de diferentes setores da sociedade sobre a vacinação do grupo. A Anvisa aprovou a inclusão dessa faixa etária no PNI, o Programa Nacional de Imunizações, no último dia 16. O presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão. Queiroga disse que a decisão brasileira estará em sintonia do que acontece em outros países. A aplicação em crianças foi aprovada nos Estados Unidos, na União Europeia e países do Golfo Pérsico, entre outros. Nós vamos agora acompanhar ao vivo a palavra do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. É questão disso. Esse cronograma por faixa etária, Raquel, nós nos baseamos em Portugal. Portugal tem um sistema de saúde semelhante ao nosso, né? O professor Arnaldo ontem ele mostrou que dentre as faixas etárias que compõem 5 a 11 anos, a que tem o maior número de óbitos é a de 5 anos. Até podíamos ter colocado primeiro a de 5 anos, mas já havíamos colocado em consulta pública esses dados conforme o que acontece em Portugal, aí ficou. Mas os estados e municípios eles são livres para tomar uma decisão melhor a respeito dessas questões, porque são eles que aplicam as vacinas já na ponta, né? Ministro, pergunta da... Ministro. Sim, Arnaldo. Só para complementar, eu acho que a pergunta aqui, eu não esqueci seu nome, Raquel, que Raquel carinhosamente nos fez. Raquel, eu acho que primeiro tem a questão legal. Ouvindo a palavra do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, direto de Brasília, falando da vacinação de crianças a 5 a 11 anos. Para começar, eu gostaria de ouvir você. Muito boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Travasso. Seja bem-vindo aos Pingos nos Is. Boa noite, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. E boa noite a todos. Nós estamos percebendo, Travassos, né, por este trecho, né, que nós acabamos de ver, e também pelo enunciado da nossa reportagem, que a ciência virou uma espécie de meme, né? De mimetização. A Europa fez, os Estados Unidos fizeram, vamos fazer também. Olha, todos esses processos, né, já comentei isso aqui ontem, todos esses processos de autorização, de certificação para essa suposta imunização, especialmente nessa faixa etária, são controversos. São, no mínimo, controversos. Para muitos especialistas, são absurdos. São escandalosos. Eu vou dar o benefício da dúvida, como deveria ser na ciência. Os processos de autorização são controversos. E por que são controversos? Por um motivo muito simples. O risco-benefício de se vacinar uma criança com vacinas experimentais contra a Covid, aí a milícia checadora diz, não pode experimental, não fala experimental. Tá bom, então eu retiro experimental. Vacinas em desenvolvimento, com as suas conclusões sobre segurança e eficácia não concluídas. Tá bom assim? Tudo bem. Então, autoridades regulatórias em várias partes do mundo resolveram correr esse risco. Eu pergunto, quem é responsável por esta aposta? Porque isso é uma aposta. Vocês consultem aí nos seus alfarrábios, né? História da medicina, história das vacinas, história das boas vacinas, né? História da imunização. Existe algum processo tão célere? Não existe nenhum processo tão célere. Existe algum processo em que se começa a vacinar para ver o que vai acontecer? Não existe nenhum. E alguns momentos em que houve esse desvio, houve problema sério. E a legislação foi salvaguardando para que a gente nunca mais voltasse a essa situação. Mas agora nós estamos voltando. Então, o próprio fabricante, ele indica que as ocorrências possíveis, eventuais, de sequelas cardíacas, de problemas cardíacos, miocardite, pericardite, não estão dadas. O fabricante não pode dizer, a agência reguladora que aprova não pode dizer, o ministro da Saúde não pode dizer, e, no entanto, eles estão aprovando.
o pediatra não pode dizer, ninguém pode dizer. Então, esta é uma decisão que está sendo tomada por autoridades, não só do Brasil. O mínimo que a gente precisa fazer, se a gente respeita ainda os direitos humanos, é dizer o seguinte: estão fazendo uma aposta. Que os pais saibam disso. Isso é uma aposta. Quem disser, Travasso, nesse momento, que é seguro, está mentindo. Porque a decorrência do processo não se completou, vocês desculpem. O fabricante admite isso. Ah, não, mas nós estamos identificando aqui. Eu nem vou entrar no desvio desse debate. Eu nem vou entrar nas pistas falsas, nas suspeitas desse debate. Porque só apareceu agora o princípio, a premissa de que as crianças precisam se vacinar porque são vulneráveis. Esse discurso não existia quando se dizia que as crianças não poderiam ir à escola porque elas não eram vulneráveis, mas poderiam carregar o vírus para colocar em risco seus avós, os seus pais. Nós ouvimos isso ou nós sonhamos com isso? Nós ouvimos de vários especialistas, supostos especialistas, que agora estão desesperadamente, sofregamente, dizendo que é preciso vacinar urgentemente as crianças com essa vacina que ainda está em desenvolvimento. Então, é isso. Quer dizer, eu, como cidadão, com as informações que me chegam, eu tenho a obrigação, e como comunicador, eu tenho a obrigação de dizer que é controverso, que não é pacificado, que inclui riscos que não estão dimensionados, e dizer que a decisão de pegar uma criança saudável, pouco vulnerável à Covid, como nós já vimos, né, e submetê-la a uma vacina que a própria Anvisa diz, espere 20 minutos para ver se ela vai ter palpitações, para ver se ela vai ter falta de ar, para ver se ela vai ter dor aguda no peito. Isso é o aviso da Anvisa. Então, se o coletivo, se a coletividade, se a comunidade acha que esse é o caminho, ela irá por esse caminho. Eu considero um caminho temerário. E nós, infelizmente, pelo andar da carruagem, vamos ter que esperar para ver. Né? A gente vai torcer que as coisas corram bem, mas, infelizmente, nós não temos, e a honestidade que a gente se obriga a ter aqui, nos leva a dizer que essa decisão é uma decisão controversa, arriscada, e o tempo vai dizer que decisão foi essa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Você está satisfeita com essa norma técnica da Anvisa e essa recomendação do Ministério da Saúde? Boa noite, William. Boa noite, Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, William, eu acho que são alguns pontos. A gente precisa trazer alguns pontos aqui. Eu até acho que uma prescrição aí feita por pediatras talvez não teria que ser necessária. Pode ser uma decisão aí por parte dos pais, mas um adulto vai ter que se responsabilizar por possíveis efeitos colaterais a curto prazo, a longo prazo. O que não pode é a obrigação da vacinação, como muito bem colocou o Fiuza, já que não querem que falemos experimentais, né, uma vacina experimental, uma vacina em desenvolvimento, isso ser obrigatório em crianças e adolescentes aí para matricular em escola, para ir em academia, para fazer o seu esporte, por exemplo, isso a gente tem que combater. Por quê? Nós estamos aí há 10 meses, né, praticamente 10 meses dentro da vacinação. O Brasil é um dos países aí no mundo com maior número de vacinados, uma população adulta e também a população adulta com comorbidades já vacinada. O que a gente precisa estabelecer, William, nesse comentário, nesse debate, é o seguinte: essa vacina, ela não evita o contágio. Então, vacinar, colocar uma substância ainda em desenvolvimento em crianças e adolescentes que também têm seus corpos aí, que estão em desenvolvimento, isso é um crime. Eu particularmente acho um crime. E aqui, William, nós vamos repetir quantas vezes forem necessárias os dados. Os dados, por exemplo,
da Pfizer, do documento da Pfizer aqui nos Estados Unidos, que para cada 1 milhão de vacinas aqui nos Estados Unidos, e para aí nesse 1 milhão salvar uma criança, né, por morte de Covid, são registrados 179 casos de miocardites, 98 casos aí com internação e 57 casos na UTI. Isso de crianças e adolescentes. Número de mortes aqui, de mortos entre crianças e adolescentes, os números recentes, os últimos estão sendo agora atualizados, mas a gente sabe que já há uma queda, né, inclusive nas hospitalizações, de maneira geral, não apenas crianças e adolescentes, mas os números recentes, em mais ou menos, William, 41 milhões de crianças e adolescentes, de 0 a 4 anos foram 323 mortes nesses 2 anos de pandemia, e 215 mortes em crianças de 5 a 11 anos. Aí um total de 538 mortes, e 70% dessas mortes as crianças tinham comorbidades graves, como câncer, como leucemia e também obesidade. Não custa, mais uma vez também, William, a gente repetir que os relatórios finais de todos os estudos da vacina da Pfizer, eles só serão concluídos para as crianças em 2024 e todos os relatórios apenas em 2026, perdão. 2023 ainda há relatórios para serem concluídos, 2024, 2025 e 2026 também. Essa vacina que foi liberada aqui nos Estados Unidos da Pfizer para crianças e adolescentes, ela foi liberada com um estudo preliminar de apenas 90 dias e está em caráter experimental aqui sim. Para concluir, William, eu vou ler mais uma vez que me pediram muito desde ontem, quando eu li a cláusula 5.5 do contrato da Pfizer com o governo brasileiro, uma cláusula que é estabelecida praticamente da farmacêutica Pfizer com todos os países aí aos quais ela vende o seu produto, a vacina contra a Covid. E a cláusula 5.5 diz o seguinte: reconhecimento do comprador, colocando a responsabilidade em quem está comprando a vacina e liberando aí a farmacêutica de qualquer problema legal no futuro em relação a possíveis adversidades. O comprador reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia de Covid-19 e continuarão sendo estudados após o fornecimento da vacina para o comprador de acordo com este contrato. Agora, olha isso agora no contrato da Pfizer, William. O comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Portanto, aí a Pfizer dizendo em contrato que os estudos não estão completos, que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e, no entanto, aí a militância, né, a turba militante, lobista das big techs, das big pharmas, da imprensa, proíbe jornalistas de fazerem questionamentos pertinentes, proíbem cientistas, proíbem médicos de questionarem por que dessa pressa toda em relação à vacinação de crianças e adolescentes. E não custa nada a gente falar também, William, para finalizar, que as vacinas foram um ponto importante, sim, nessa pandemia para as pessoas que fizeram aquele cálculo de risco da vacina, de efeitos colaterais e risco da doença, onde o risco da doença sendo maior, é necessário, sim, tomar essa vacina, mas desde que isso seja uma decisão pessoal de cada indivíduo, de cada família com o seu médico. Ana Paula, obrigado pela explicação. Augusto Nunes, depois de ouvir o Guilherme Fiuza, as explicações da Ana Paula Henkel, como é que você analisa essa decisão que vai mexer na vida desse pequeno brasileiro de 5 a 11 anos? Boa noite, William. Boa noite, minha grande parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme. E boa noite a você que nos acompanha. Eu concordo com o que disseram Guilherme
E a Ana ia acrescenta o seguinte: primeiro, há uma fake news, aí alguém tem que pedir desculpas por ela. No começo da pandemia, a turma da ciência tal, dizia com a maior segurança, com a maior convicção, que não era necessário vacinar crianças. Então, mentiram. Ou então eles confiaram numa consulta à ciência equivocada, a resposta foi equivocada. Isso mostra que eles navegam no escuro com a segurança de quem está num mar azul, tranquilo. Eles mentem, porque não conhecem o vírus. Os pais é que têm que decidir se vacinam ou não. Quer dizer, esse direito eles têm, não vamos perder também essa liberdade. O livre-arbítrio sobre o corpo aí da criança e do próprio corpo, né, de pai e mãe, isso aí tem de ser mantido. Senão a gente perde, repito, outra liberdade. A criança, além de dizerem no começo que a criança não precisa ser vacinada, a criança nessa faixa de idade, os nossos especialistas, né, do Centro de Monitoramento da Covid aqui em São Paulo, também diziam que bastava vacinar 70% da população. Então, outra fake news. Agora eles querem vacinar a totalidade, porque daqui a pouco vem também as crianças recém-nascidas, vai dessa faixa, a próxima vacinação vai dessa faixa até os 4 anos. Eles querem vacinar 100%. Embora, como bem lembrou o Guilherme, continua a ser transmitida, né, a infecção. Continua. Agora, Pfizer, só ela está sendo adotada, né? Então eu pergunto, por que não as outras? A Coronavac, né, esse milagre chinês não pode? Então são experimentais, sim. Pelo menos essas, ou seja, com exceção da Pfizer, todas. Então usa das vacinas que tem por aqui, qualquer uma, para vacinar crianças. Ou então admitam que essas vacinas, todas as outras, são sim experimentais, e estão em desenvolvimento. Qualquer bobo sabe disso. Então, é um milagre você avançar tanto em direção a uma vacina perfeita no curto período de 1 ano. Agora, dizer que está pronta, que não tem sequelas, nós estamos vendo que tem. E aí a conversa é sim, mas isso aí é pouco, né? Percentualmente é pouca gente. Mas eles não diziam que cada vida é uma tragédia? Mudaram de ideia? Os antinegacionistas? Então o que a gente está fazendo aqui não tem nada de negacionismo, não. A gente está negando a autoconfiança arrogante de quem não entende como é o coronavírus, não entende as novas cepas e baixam leis e decisões sobre tudo. Eles estão num voo cego e vamos ver as consequências quais serão.